que por muito tempo se trabalhou essa imagem e se popularizou essa imagem, que a imagem geralmente é um homem hétero branco numa banheira, fumando um charuto e escrevendo numa máquina de escrever. Eu detesto essa imagem. É óbvio que tem que ter sensibilidade, tem que ter poesia, mas ao mesmo tempo tem que ter labuta, é trabalho. A gente acorda todo dia para colocar as histórias de pé. Então sempre que me perguntam o que é um roteirista, eu acho que um roteirista, primeiro de tudo, ele é um bom ouvinte. Ele precisa ouvir o mundo. Porque a partir do momento que a gente escuta o mundo, a gente consegue conhecer novas histórias e estar mais aberto para elas. Tem uma imagem que o Manuel de Barros criou numa das poesias, que é escovar as palavras. Eu adoro essa imagem de escovar as palavras, escovar os diálogos, reescrever. É esse verbo, é esse advérbio, essa vírgula tá fora do lugar, precisa dessas reticências. Tudo pensado e repensado para que a gente tenha o texto mais coeso, mais limpo, texto limpo. A gente escreve para uma equipe. É uma equipe de diretoras, produtoras, figurinistas, iluminadoras. E aí, a partir do momento que essas pessoas leem esse roteiro, elas precisam entender o que cada uma vai fazer dentro do universo e do trabalho deles. Além disso, os atores, né? O elenco também, que é parte fundamental da nossa história. É quem vai dar voz aos nossos diálogos, às nossas ações que a gente criou. A indústria audiovisual emprega muita gente, são muitas famílias, e aí são todos eles, em alguma escala, autores dessa história também, porque a gente escreve todo mundo junto, se movendo junto, né? Que eu acho que é uma proposta do Move também, que a gente possa mover as pessoas através das histórias e possa mover o audiovisual também. Se eu fosse um protagonista, eu tivesse que contar minha biografia profissional, seria mais ou menos assim. Eu começo em Natal, trabalhando com publicidade. Depois eu vou para o Rio, continuo trabalhando com publicidade, e lá na publicidade eu começo a trabalhar com produção de conteúdo para algumas marcas. Só que isso a gente tá falando ali em 2012, 2013. Não tinha essa palavra, produção de conteúdo. No fim, eu era o menino da internet. Eu era o menino que postava. E aí, quando eu chego na Globo, eu começo a trabalhar com produção de conteúdo, que é a maior emissora do país, e o maior grupo de comunicação da América Latina, né? Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar com conteúdo original para a internet, criando para a internet conteúdos originais. Isso me deu uma cancha, me deu um repertório, me deu uma bagagem muito, muito grande. E aí depois eu resolvi bater asas e falei, eu acho que eu vou agora investir em roteiro de vez. Nessa época eu já estava ali na nossa linha do tempo desse personagem que eu tô contando. Eu já estava estudando roteiro, não só na Globo, né? Enfim, aí fui para outros lugares para trabalhar com roteiro, enfim, roteiro para documentário, roteiro não ficcional, que era o que tinha oportunidade na época, porque eu não tinha experiência com ficção, até que o humor chega na minha vida através do Porta dos Fundos, e aí eu começo a minha trajetória dentro da ficção através do humor. Essa pergunta que todo mundo me faz é, você dorme? Eu durmo. Talvez eu não durma tanto como deveria, mas eu durmo. E eu nado também, que é uma forma da gente desovar um pouco essas sensações, assim. Eu nado pelo menos toda terça e quinta no mar pra dar uma relaxada. Você demora mais tempo escrevendo, reescrevendo, pensando, criando, antes de colocar no papel. Quem é roteirista escreve o tempo inteiro, mas não necessariamente o ato de escrever. Então, durante o meu dia, eu tô escrevendo muita coisa na minha cabeça. Eu anoto muita coisa. Eu tenho um grupo comigo no WhatsApp, que é uma coisa que eu vou anotando muita ideia. Às vezes eu me mando áudio, depois transcrevo. A história, ela vai ficando madura na minha cabeça. Ela vai tendo maturidade. Eu vou pensando, aquele personagem podia estar com... agora aquela outra ideia aqui. Peraí, não. Então a trama B não é sobre isso. E eu vou amadurecendo. Quando eu sento de fato para escrever, eu já escrevi muita coisa. E aí, na verdade, eu só vou transportar para o papel. E tem um lado muito positivo de trabalhar contando histórias, assim. Da minha parte, assim, eu acho que eu pude conhecer profissionais que eu sempre admirei. Eu lembro muito que eu era uma criança que eu lia os créditos finais. Eu ficava olhando aquelas letrinhas subindo nos programas de TV, nas novelas, nas séries. E eu ficava assim, nossa, quanta gente... com quem será que são essas pessoas? Então eu fui uma criança que lia crédito de TV. E hoje em dia tô tendo a oportunidade, né, a partir do momento que eu viro roteirista, de trabalhar com muita gente que eu admirava o trabalho, assim. E vamos falar a verdade, assim, em algum momento, acho que agora, outra geração não, mas a nossa geração, eu tenho 36 anos, em algum momento a gente quis entrar na televisão, a gente quis invadir, né, essa caixinha que falava com a gente, e entrar na tela do cinema. Às vezes a gente quer
entrar no filme, né, assim. Então todos esses artifícios audiovisuais hoje em dia, nessa época, eu acho que tem a ver com essa coisa que eu tô falando em relação à magia, enfim, é tudo isso que é muito empolgante trabalhar. Assim como toda história, tem seu lado negativo também, tem lados desafiadores também, né? Acho que um dos lados mais desafiadores é, em algum momento, você talvez não ser tão ouvido com as suas ideias, você ter suas ideias um pouco silenciadas, que ainda é uma realidade, sobretudo da comunidade LGBTQIA+, né, a gente ainda sofre algumas questões dentro, e aí, na verdade, acho que não é uma questão não só do audiovisual, é uma questão de sociedade, e se a gente está vivendo, se a gente escolheu o audiovisual, é um reflexo da sociedade, né, um microcosmo da nossa sociedade, então não seria diferente. Então a gente passa por algumas questões de preconceito, sobretudo quando a gente quer trazer algumas questões que são muito nossas e que nem todo mundo entende de onde vem aquela dor, e a gente quer inserir uma dor num personagem, e aí fica uma grande questão também. Eu acho que tem uma coisa dos prazos, às vezes, a gente trabalha com prazos um pouco insanos, dependendo de prazos de produção, enfim, numa correria que às vezes é uma questão também pra gente equilibrar esse tempo, e às vezes a gente é interpretado de mas o roteiro é meio fraco, né? E aí ninguém sabe qual foi a correria pra fazer aquele roteiro, tanta gente se metendo naquele roteiro, pedindo tanta coisa ao mesmo tempo, enfim. Então a gente tem que administrar, e isso passa um pouco por investimento, que também eu diria que é uma terceira coisa, assim, né? Talvez falte um pouco mais de investimento no audiovisual como um todo, e aí a gente conta, enfim, com os editais, né? Com essas contas públicas, para que a gente possa ter um cinema e um audiovisual como um todo, né? Não só o cinema, mas um audiovisual mais diverso, com outras histórias que possam chegar em outros lugares. Acho que não estarei vivo para ver, mas eu queria que deixasse de existir esse eixo imaginário que se criou, que só o que presta, só o que funciona, e só quando você chega no tal eixo Rio-São Paulo, dá certo. Né, como se você tivesse chegado lá, naquela visão capitalista do sucesso, e o que é chegar lá, né? E claro que eu tô falando num lugar que eu também fui pro eixo Rio-São Paulo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas é a minha geração ainda, cresceu um pouco ouvindo isso. Eu ouvi em Natal, eu quero trabalhar com comunicação, e quer trabalhar com comunicação tem que ir pro Rio-São Paulo. E eu tô batalhando, a minha batalha é que a gente possa ampliar esses espaços, não só Rio-São Paulo, e que tem histórias para onde você imaginar, assim. O brasileiro é contador de história. Eu acho que a primeira dica para quem quer ser roteirista é: escreva. Escreva muito. Não interessa que você tenha uma ideia na cabeça, ou eu tenho uma ideia inicial de um filme, de uma série. Você tem que escrever, você tem que botar no papel. Ela precisa existir para poder ver, para que você veja a estrutura dessa história, para ver se essa história se mantém de pé, que é como a gente fala. Será que essa história faz sentido? Será que o conflito tá forte? Será que ela tem começo, meio e fim? Será que a personagem começa de um jeito e termina de outro? Ela termina melhor, ela tem uma curva de aprendizado? Então isso tudo você só vai descobrir escrevendo. A segunda é leia. Leia muito. Todo mundo que lê escreve melhor. Você vai poder se inspirar em outros autores, em outras autoras. O jeito como alguém escreve te leva a se inspirar a escrever de um jeito, ou usa um termo que te inspira a começar a usar os seus termos também, a escrever do seu jeito, então buscar a sua verdade através da leitura e fortalecer a sua caneta mesmo, né? O seu jeito de escrever através da leitura de mundo também. Então, leia muito livro, leia tudo que você se deparar pela frente, mas leia o mundo também. E eu acho que a terceira dica é uma escuta aberta. Escute o mundo. As histórias estão aí para todo mundo, e a grande diferença de quem escreve história é que a gente tá com o ouvido aberto para o que acontece para o mundo. Então escute o jeito como cada pessoa fala, cada forma que cada um fala, cada jeito, né? Cada expressão é um jeito que cada personagem fala, e cada história que a gente escuta é uma história com muita verdade. Aproveitem as histórias reais, recriem essas histórias, façam autoficção, pratiquem a ficção a partir de uma história que você ouviu. Isso tudo é repertório para um bom roteirista. E tem uma dica extra que tem muito roteiro disponível na internet, então baixem os roteiros e comecem a assistir o que você gosta, às vezes uma série, um filme. Baixa o roteiro desse filme, baixa o roteiro dessa série
e assiste junto com o roteiro, para ver como é que aquele roteirista, que aquela roteirista traduziu aquela cena, como é que ela criou aquela cena e como é que quem olhou aquele roteiro, a diretora que leu, a produtora que leu, a figurinista que leu, a iluminadora que leu, o elenco que leu, as atrizes, os atores que leram, eles entenderam que aquilo era uma cena que poderia virar uma imagem que depois cai para sua TV, para sua tela do celular, para a telona do cinema. Então eu acho que depois que você fizer tudo isso, aí você me manda um e-mail, brincadeira. A gente tá junto e eu vou adorar encontrar você numa próxima sala de roteiro. Eu sou entusiasta da cultura nacional, né? Assim, o meu repertório é música brasileira, cinema nacional, livros, autoras e autores nacionais. Então tem duas imagens no cinema nacional que me marcaram muito. A primeira delas é quando o personagem da Regina Casé, no Que Horas Ela Volta, finalmente entra na piscina, que é um momento muito importante, é um momento chave em que ela liga para a filha. Eu lembro de ter me emocionado muito, muito com essa ligação, chorei copiosamente no cinema, depois revi em casa e eu sempre choro muito com essa cena. Uma outra cena que me emocionou muito, que eu acho muito linda, é uma cena de uma grande atriz brasileira e é a Carine Telles. Essa cena até virou cartaz do filme Benzinho, que é ela vista de cima com um filho na boia, né? E é meio que uma pietá, assim, meio no verão brasileiro, um verão carioca, do interior do Rio, né, numa cidade do interior do Rio, e eu acho de uma imagem muito nacional, muito maternal, e é brasileira, mas é universal, né, assim, também me marcou muito, tanto pela minha relação com a minha mãe, eu sou muito grudado em manhinha, então acho que me lembra muito, são dois momentos do cinema que me fizeram refletir muita coisa, uma simples imagem que me fez olhar o mundo diferente, e eu acho que esse é o papel do cinema, né.